são serpentes. E temos aqui o exemplo de 3 répteis que ocorrem em Portugal, que são extremamente semelhantes às serpentes. Neste caso, temos no canto superior esquerdo um licranço, que é um lagarto. No canto superior direito temos uma cobra cega, que é um anfisbénio, e na parte inferior temos um furapastos. O furapastos, como podem ver, tem umas pequenas patinhas, o licranço não tem patas, nem a cobra cega. Uma das formas de distinguir estes animais, o que é que faz especialmente o licranço e o furapastos dos lagartos, é a situação de terem pálpebras. As cobras não piscam os olhos, ao contrário do que está descrito no Harry Potter. Elas não têm ouvidos, portanto elas não conseguem ouvir com o ouvido externo. E também as serpentes não conseguem destacar a cauda como os lagartos, que é o caso destas 2 espécies que conseguem destacar. Agora, uma das técnicas, uma das perguntas mais comuns que me fazem é como é que se deve distinguir uma serpente venenosa, ou pelo menos perigosa, das inofensivas. E a situação mais comum é dizerem a cabeça. Se tem uma cabeça triangular, então trata-se de uma serpente perigosa. Se não tem uma cabeça triangular, é uma serpente inofensiva. E eu digo já, é um dos maiores disparates que custam a vida a muitas cobras. Porquê? Porque todas as serpentes, quando são ameaçadas, todas em Portugal, pelo menos, quando se sentem ameaçadas, elas deformam a cabeça de modo a parecerem-se maiores e terem uma cabeça muito maior. Se repararem bem, temos aqui 3 espécies inofensivas, todas elas com a cabeça triangular. Portanto, não se deve usar esta técnica como forma para distinção das perigosas das inofensivas, ok? A maneira mais fácil e mais correta, volto a dizer, em Portugal, isto não se aplica para outros países, como por exemplo em África, continente americano, ou então países como por exemplo a Austrália, isto não se aplica nem sequer na Ásia também. A pupila nas víboras, que são consideradas as serpentes perigosas, são verticais, enquanto que a pupila das serpentes inofensivas são redondas. A maior parte das vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo observar a pupila do animal. Então pronto, também não é preciso preocuparem-se, porque isso quer dizer que também o bicho já se foi embora e está longe de vocês, não é nada para se preocuparem. Mas quando estão perto o suficiente destes animais, vocês conseguem ver, e isto é uma informação que vocês conseguirão reter com alguma facilidade. Portanto, lembrem-se, víbora com pupila vertical, como se fosse a dos gatos. As outras restantes espécies inofensivas em Portugal têm a pupila redonda. Outros países onde isto é aplicável, Espanha, por exemplo, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Uma grande parte dos países europeus funciona. Ora bem, vou então falar das espécies que existem, todas as espécies em Portugal, e também depois vou referir o que é que pode ocorrer no Algarve. A víbora cornuda, de facto, existe um pouco pelo país todo, Portugal continental, de norte a sul. Aquela ideia que ela só existe no norte do país, nas serras principalmente, é uma ideia errada. A víbora é um animal pequeno, com um zigue-zague bem definido no dorso. Podem ser cinzentas, podem ser castanhas, e depois a parte do nariz tem um corno, daí o nome dela ser víbora cornuda. Depois também os olhos, reparem, pupila vertical, como se fosse dos gatos. A cobra de escada, que é uma serpente relativamente comum, então no sul ainda mais, porque é um animal que gosta bastante de ambientes secos, é também um animal muito fácil de identificar, tem os olhos escuros, linhas escuras paralelas no dorso e geralmente é castanha clara, mas também pode ser um pouco mais amarela ou então mais cinzenta.
têm um contraste grande quando são juvenis, isto é um juvenil, que é o que faz com que dê o nome de cobra de escada, porque ela parece que tem uma escada desenhada nas costas, reparem os riscos, ok? Então agora eu vou pedir a vossa participação. Preparem-se aí com o chat, o bate-papo. Eu vou-vos perguntar, que espécie é esta? Já falámos de duas, qual é esta? É a víbora ou a cobra de escada? Se quiserem só escrever escada para ser mais rápido ou víbora, estejam à vontade. Sim, senhora, para as 3 participantes. Cobra de escada, muito bem. Depois, qual é esta? O resto do pessoal que participe também, não tenham vergonha. A ideia é vocês aprenderem, só assim. Eu percebi o que é. Sim, senhora, é uma víbora cornuda, muito bem. Vejam bem a diferença. A cobra de escada com as duas riscas paralelas no corpo e a víbora de cornuda com um zigue-zague no dorso. Sim, senhora. Agora, vamos falar de outra muito comum em Portugal, que é a cobra rateira. Ora bem, a cobra rateira. A cobra rateira é um animal já agora de grandes dimensões. Apesar dela ter veneno, é considerada inofensiva porque o veneno é extremamente fraco e elas não conseguem injetar o veneno em humanos com muita facilidade. Mesmo quando injetam, é um veneno muito, muito fraco. Elas são, a característica principal delas é terem uma cabeça verde, uma banda escura e depois o resto do corpo castanho. Ok? As fêmeas, por seu turno, tendem a ser malhadas. Portanto, vamos ver a diferença. O macho, cabeça verde, pescoço preto, depois fica preto e fica castanho logo a seguir. Fêmea, malhada e castanha. O juvenil é quase como se fosse a fêmea, mas um pouco mais contrastante. Tá bom? Então vamos lá às perguntas e respostas. Qual é esta espécie? Quem é que tem o zigue-zague no dorso? Não há mais respostas? Está tudo tão tímido. Então, o resto do pessoal? Dália, Tiago, Cristina. Exatamente, é uma víbora cornuda, zigue-zague no dorso, não há dúvida nenhuma. Quem é esta com as manchinhas malhadas no dorso? Exatamente, cobra rateira, muito bem. Depois, quem é esta? Com estas manchas peculiares nas costas. E essas manchas são muito óbvias porque é o desenho de qualquer coisa que lhe dá o nome. Exatamente, cobra de escada. Boa, boa pessoal. Então, agora, todas estas espécies ocorrem a sul de Portugal. A víbora é francamente menos comum, muito mais difícil de se encontrar, mas ela ocorre lá à mesma. Depois temos a cobra de ferradura, outra espécie também comum no Algarve. É um animal que pode ter várias cores diferentes, pode ser quase completamente escura, mas sempre com estas malhas e sarapintas, mas depois, quando é juvenil,
tem um contraste bastante maior. Alguns adultos podem manter-se assim com esta cor mais clarinha dos juvenis, especialmente a sul do país. Se vocês repararem bem, as manchas tendem a ser um pouco arredondadas, enquanto que as manchas são um pouco arredondadas e também geralmente separadas. Existe muita confusão entre esta cobra e a víbora, porque às vezes faz lembrar que tem um zigue-zague no dorso. Mas se vocês repararem, tirando aqui na zona da cauda, as manchas encontram-se separadas, enquanto que a víbora tem o zigue-zague no dorso unido. Só começa a separar um pouco mais na zona da cauda, está bem? Então vamos lá, vamos fazer as perguntas. Qual é esta assim toda riscadinha e com manchas pretas bem escuras? Exatamente, cobra de escada, está perfeitíssimo. Quem é esta com as manchas redondinhas no dorso, bem definidas? Exatamente, cobra de ferradura. Perfeitinha, perfeitinho, vocês estão todos aí a acertar. E agora quem é esta com umas manchas um pouco mais batidas, manchas mais pequenas, não tão bem definidas como as da ferradura, porque como vocês podem ver é diferente. Temos esta com manchas muito bem definidas e temos esta com manchas um pouco mais clarinhas. Não há problema, Fernanda. Agora já conseguiu. Ora bem, o pessoal está a dizer cobra rateira, se a senhora é uma cobra rateira, neste caso é um juvenil, porque se vocês repararem bem, tem as manchas um pouco mais contrastantes e é assim um pouquinho mais cabeçudo em proporções. As fêmeas têm uma cabeça um bocado mais pequena para o corpo. E agora, quem é esta? Exatamente, é uma víbora cornuda. Boa. Pronto, não há dúvidas. Vocês já estão a conseguir distinguir a víbora cornuda, a cobra rateira, da cobra de escada e da cobra de ferradura. Portanto, já vimos aqui 4 espécies diferentes. Vamos passar então às próximas. Eu já agora ainda quero continuar a testar os vossos conhecimentos. Esperem aí, que eu vou só fazer. Tal. Qual é esta? Antes de introduzir a nova espécie, qual é esta? Quem tinha a cabeça verde, corpo com preto e castanho? Exatamente, cobra rateira e para quem especificou, cobra rateira macho, exatamente, é o macho que tem estas cores. Estes são animais um bocado possantes, fazem imenso barulho, as pessoas ficam super assustadas com elas. Qual é esta, assim, com estas manchas assim redondas no dorso? Pelo menos mais 2 respostinhas. Ok, falta mais uma. Ai, tão tímidos! Exatamente, cobra ferradura. Muito bem, boa. Exatamente. Então vamos agora, esta aqui, toda escondidinha no meio dos pedregulhos.
Exatamente, víbora. Porquê que é uma víbora? Manchas em zigue-zague e estão unidas estas manchas. Se conseguirem vir ali bem aquele cornito ali à mostra, isto é sem dúvida nenhuma uma víbora. E agora, por fim, lembrem-se, manchas definidas versus manchas não definidas. Eu vou só mostrar umas imagens que já mostrei. Portanto, lembram-se que esta é uma cobra de ferradura, manchas muito bem definidas nas costas. E esta é a cobra rateira, manchas mais pequenas, mas esbatidas nos bordos. Está bem? Isso faz com que esta seja qual? Eu vou passar as outras duas anteriores para quem tiver dúvidas. Isto é uma ferradura, manchas bem delineadas, quase como se fosse com caneta, aquela caneta preta que se passa nos olhos. Cobra rateira, assim com as manchas esbatidas no bordo, e são manchinhas mais pequenas. Portanto, só falta mais uma respostinha, só para pelo menos eu avançar. Exatamente, cobra rateira. É uma cobra rateira, sem dúvida nenhuma. Vejam, as manchas estão como se fossem esbatidas na borda. Cobra de ferradura tem as manchas delineadas, tem uma definição muito grande. Vejam a definição das manchas da cobra de ferradura versus as manchas da cobra rateira, que parece que está esbatido. Neste caso, esta imagem aqui. Ok? Dúvidas? Alguma coisa? Vou só fazer aqui uma micro interrupção. Alguém tem uma dúvida? Respondam-me pelo menos sim ou não, só para eu saber. Ok. Estamos todos no não, então. Sim, senhora. Então, vou falar de uma que existe no Algarve também, mas já não é tão comum. Isto talvez deva-se ao Algarve ser um local um pouco mais seco. A cobra de água de colar. A cobra de água de colar, atenção, é importante só ter atenção a isto. Não é obrigatoriamente um animal que dependa da água. No entanto, elas dependem do alimento que geralmente ocorre em zonas com mais umidade, que é o caso dos sapos, salamandras, os tritões, todo esse tipo de animais, peixes, todo esse tipo de animais, as cobras de água de colar alimentam-se. No entanto, é perfeitamente normal encontrá-las afastadíssimas da água. Basta simplesmente que a zona onde elas estejam tenha umidade suficiente para suportar uma quantidade boa de alimento, como por exemplo algumas florestas nacionais que são tão úmidas que simplesmente existem sapos e tritões longe da água, as cobras de água ocorrem. A cobra de água é talvez considerada uma das mais bonitas porque ela tem esta cor mais verde. Alguns indivíduos podem ser castanhos, mas geralmente ela tem esta cor verde com uma tonalidade ligeiramente azulada nos flancos. Ela não costuma ter um padrão muito complexo, ou é estas pequenas manchinhas pretas, ou então são bandas ao longo do corpo, ok? O juvenil o juvenil é um animal que dá o nome à espécie. O juvenil da cobra de água de colar tem o colar mesmo desenhado no pescoço. Podem ser castanhas esverdeadas quando são crias, podem ser muito escuras, quase pretas, ou então douradas. Então vamos lá, vi aqui uma dúvida, muitas vezes a rateira apresenta-se em cor cinzenta, outras acastanhadas têm a ver com a época. Nem sempre, há variações entre indivíduos, há animais mais verdes, mais castanhos, mais cinzentos,
tudo isto varia muito de indivíduo para indivíduo. É de uma certa forma muito semelhante a nós humanos, podemos ser mais morenos, menos morenos, cabelo amarelo, cabelo laranja, cabelo preto, é tal e qual a nossa espécie. Ora bem, quem é esta assim, toda sarapintada, mas com umas manchas pouco definidas nas costas? Ora bem, temos três respostas para cobra rateira, uma resposta para ferradura. É uma cobra rateira, de facto. A cobra de ferradura tem as manchas muito bem definidas. Eu vou buscar aqui uma ferradura na parte de trás. Onde é que está? Aqui. Vejam a diferença da ferradura. Essa era pintada de facto, tal e qual como a cobra rateira ali. Mas se virem, tem umas manchas bem definidas nas costas e escuras. Enquanto que a cobra rateira já tem umas manchas muito menos definidas, está bem? Além de que ela aqui também está a começar a ter a cabeça um pouco verde. Ora bem, quem é esta? Exatamente, cobra de água de colar. Vou só dizer uma coisa: muitas vezes há cobras dentro d'água que não são cobras de água, ok? Mas neste caso, sim, cobra de água de colar, um verde, uma tonalidade mais verde, com um ligeiro azulado na zona dos lábios. Quem é que está em fuga aqui? Lindo, exatamente. É uma víbora. Não há dúvida nenhuma, padrão zigue-zague no dorso. Quem é esta aqui? Desculpem, o meu cão espirrou. Exatamente, cobra de ferradura. Muito bem. Manchas escuras muito bem definidas no dorso. Quem é esta aqui? Vou só avisar uma coisa. Vou só avisar uma coisa: é que este indivíduo é um bocado claro, mas à mesma com aquilo que eu vos descrevi, vocês conseguem saber. Exatamente, cobra rateira, macho. Exatamente. Fernando, o senhor está constipado? Está-se a referir a. Ah, pois não sei, supostamente não devia. Esta é muito óbvia, mas está aqui a mesma. Sim, senhora. Exatamente, é a cobra, é a víbora cornuda, exatamente, sem tirar nem pôr. Vamos então aqui, qual é esta? O aspecto dela é super óbvio. O aspecto que ela tem é o que lhe dá o nome, quando é bebezinha. Exatamente, cobra d'água de colar.
Então vamos falar de outra espécie também muito comum por Portugal, no Algarve não tanto devido à mesma razão, cobra d'água viperina. Apesar de ela ser super comum em Portugal, nota-se que as populações são relativamente mais pequenas e menos frequentes no território algarvio. A cobra d'água viperina tem o nome viperino, não é por serem perigosas, mas simplesmente porque elas assemelham-se um pouco à víbora por causa do zigue-zague que elas têm desenhadas no dorso. No entanto, têm uns olhinhos pequeninos, com a pupila redonda. O padrão zigue-zague não é tão bem definido como o da víbora e tem estes ocelos que são uma pinta clara dentro de uma pinta escura ao longo do flanco e é só uma fila, não é mais do que uma fila, está bem? Então vamos ver quem é esta. Quem é que tem o padrão redondinho, bem definido? Exatamente. Cobra de ferradura. Quem é esta? Quem é que tem o padrão zigue-zague, mas não é uma víbora? Exatamente. Cobra de água viperina. E quem é esta? A fazer aquilo que toda a gente diz que, oh não, é uma víbora, mas que não é, porque tem a cabeça toda triangular, elas simplesmente fazem isto para se defender. Exatamente, cobra de água de colar. Quem é esta? Víbora cornuda. Exatamente. Exatamente. Já viram que vocês já conseguem distinguir uma víbora das restantes, mesmo que vocês não saibam todas, pelo menos vocês já sabem a diferença entre uma víbora e as outras. E a parte mais importante é que vocês estão a conseguir identificar víboras sem sequer olhar para os olhos, porque neste caso a gente não consegue ver os olhinhos dela. Quem é esta aqui, castanhinha? Com a cabeça ligeiramente esverdeada, muito pouco, mas não. Isto pode ter sido a fotografia. Cobra rateira, exatamente. E é um macho. Quem é esta aqui? Sarapintada, muito escura. Ora bem, temos ferraduras e temos viperina e temos escada. Ora vamos ver. Viperina, será uma cobra d'água viperina? As manchas são redondas, não são um zigue-zague, como a cobra d'água viperina. Vamos ver aqui o exemplo de uma cobra d'água viperina. Aqui. Aqui está a cobra d'água viperina. Portanto, estamos a ver um zigue-zague, os ocelos, enquanto que esta aqui tem manchas redondas. Onde é que ela foi? Ah, está aqui. Enquanto que esta tem as manchas redondas e, portanto, não se trata de uma cobra d'água viperina. Cobra de escada também não é, porque as manchas são redondas, enquanto que a cobra de escada tem ou duas manchas paralelas ou então tem uma escada desenhada no dorso. Quem é esta aqui, gorduchinha? Exatamente, vibra cornuda. Quem é este molhinho? Este molhinho de cobrinhas malhadinhas.
Ok, temos rateiras, temos de escada. Vamos ver. A cobra de escada, ou melhor, a cobra rateira, tem a característica de ser assim castanha, com manchas circulares no dorso, enquanto que a cobra de escada tem a tendência para ser assim amarela, olhos escuros, com manchas pretas, mesmo pretas, muito bem definidas. Então, neste caso, o que é que estas são? Portanto, estas são mais castanhas com aquelas manchinhas no dorso, enquanto que a cobra de escada, portanto, a cobra rateira tem manchas castanhas no dorso. Exato, cobra rateira, exatamente. Isto são cobrinhas rateiras. Quem é esta aqui? Muito bem, cobra d'água viperina. E ela aqui mostra bem, dá jus ao seu nome. Se vocês repararem bem, ela está a pôr a cabeça triangular para parecer um pouco mais com uma víbora. Ela tem o padrão zigue-zague no dorso. No entanto, tem aquelas tais manchinhas brancas dentro das manchas escuras, que são os ocelos, e depois tem olhos com pupila redonda. Ok? Portanto, cobra de água viperina. Vou então só falar das serpentes menos avistadas. No caso da próxima que eu vou falar, que é a cobra de capuz, ela é menos avistada, não necessariamente, especialmente no Algarve, não é por haverem menos, mas simplesmente porque tem um estilo de vida muito discreto. Elas vivem debaixo da terra. Alimentam-se de invertebrados que se encontram debaixo das pedras ou então alimentam-se de cobras cegas. É um animal muito pequeno, castanha ou cinzenta e apresenta um colar preto. Depois temos, na zona do Algarve, a cobra lisa bordaleza, que tem este aspecto assim um pouquinho liso, tem este aspecto liso, é assim muito polidinha. No entanto, é tudo animais pequeninos. Às vezes faz um pouco de confusão com a cobra de escada. Eu vou mostrar aqui as duas juntas. A cobra de escada tem manchas mesmo pretas, 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 muito bem contrastantes com o corpo, enquanto que a cobra lisa tem manchas mais cinzentas. Podem fazer lembrar a cobra de escada, mas no entanto não é. Novamente, duas serpentes inofensivas com a cabeça triangular a fazerem-se parecer o mais ameaçadoras possível. Agora, fora do Algarve existem mais duas espécies. Temos a cobra lisa europeia, que é muito semelhante com a cobra lisa meridional ou bordaleza, que é uma serpente também de pequenas dimensões. Ela tem uma risca que atravessa os olhos e chega aqui ao nariz, enquanto que a cobra lisa bordaleza tem a risca que chega ao olho, mas depois não atravessa para o nariz. E por fim, para quem for viajar para o norte, temos a víbora de Ceuane, ou víbora negra, que ocorre no extremo norte do país. A víbora negra, ou de Ceuane, tal e qual como a víbora cornuda, tem o olho com a pupila tipo gato, não tem um corno na ponta do nariz como a víbora cornuda, tem também um padrão tipo zigue-zague. Podem ser cinzentas, podem ser castanhas ou então, o mais comum em Portugal, completamente pretas. Novamente, sem corno e
Estas são as variantes melânicas. Portanto, isto são as 10 espécies de serpentes que ocorrem em Portugal. Falei-vos das mais comuns, as 6 mais comuns, que é a víbora cornuda, a cobra d'água de colar, a cobra d'água viperina. Eu disse as 6, eu quis dizer 7, perdão. Não, 6, são 6. Portanto, víbora cornuda, cobra d'água de colar, cobra d'água viperina, cobra rateira, cobra de ferradura e cobra de escada. Estas são as 6 mais comuns. E depois temos estas outras 4 que são menos comuns ou então têm hábitos mais discretos, como é o caso da cobra de capuz, que vive debaixo da terra. Se vocês quiserem nos visitar, façam o favor de nos visitar na nossa página Cobras de Portugal, deixem um like, partilhem, especialmente partilhar, ou então vão ao nosso YouTube, que é o canal Cobras de Portugal. Agradecia imenso que vocês fizessem subscrever e partilhassem, fizesse toda a gente subscrever. Nós queremos muito atingir pelo menos os 1000 subscritores, seria excelente conseguir isso. Qualquer dúvida, por favor, digam que agora tenho tempo para as dúvidas. A Fernanda Alegria a perguntar se a víbora cornuda é gorducha sempre ou é porque acabou de se alimentar. Não, tendencialmente as víboras são gordinhas. É o estilo, porque elas têm uma estratégia um pouco diferente. Muitas, elas tendem a ficar paradas no mesmo sítio, à espera que a comida lhes passe à frente. Portanto, podem passar imenso, têm umas reservas de gordura enormes. Portanto, é normal as víboras serem mais gorduchitas que as outras serpentes, que são um pouco mais ativas, e têm um metabolismo mais elevado, enquanto que a víbora tem um metabolismo bastante mais baixo do que as outras serpentes. Em relação a ser um bom detalhe de identificação, pode ser, mas vocês também podem estar a apanhar, porque é assim, a cobra d'água de colar e a cobra d'água viperina, quando estão aborrecidas, enchem muito o corpo com ar para se parecerem maiores, portanto vão sempre parecer gorduchas. E se isto aliar a um animal que acabou de comer, ainda mais gordo fica. Portanto, não é a melhor forma de identificar. A melhor forma de identificar é, sem dúvida, pelos olhos e pelos padrões, como vocês estiveram a ver. Ora bem, Licinha está a perguntar: o dimorfismo sexual que se observa nas cobras rateiras não parece ser comum nas serpentes. As cobras rateiras exibem algum comportamento nupcial que justifique esse dimorfismo? De facto, os machos, há registros de machos que lutam entre si. Curiosamente, também é uma espécie em que o macho é maior que a fêmea, na maior parte das vezes são as fêmeas que são maiores que os machos. E, portanto, existem de facto alguns comportamentos na cobra rateira de lutas entre machos, mas no entanto isso também já foi registado em muitas outras espécies, lutas entre machos de cobras rateira, de escada, cobras de ferradura também. Infelizmente, a nível de comportamental ainda há muito para estudar aqui e divulgar, principalmente no mundo das serpentes. Em relação a se as víboras são territoriais, de um certo modo são... eu vou dizer o seguinte: um sítio, um local, uma área onde há muito alimento e pouca perturbação, onde há muito alimento e pouca perturbação, há muitas serpentes juntas. A territorialidade começa a acontecer quando começa a haver escassez. Portanto, parece que é um comportamento um pouco mais dinâmico, porque há zonas onde as víboras estão todas juntas, a partilhar o mesmo espaço, fêmeas, machos, e mesmo fora da época de acasalamento, portanto não é uma situação em que apareçam todos juntos apenas para acasalamento. No entanto, há comportamentos territoriais noutras situações, portanto parece que é uma coisa um pouco dinâmica. Pode ser causada por escassez de alimento, ou então escassez de fêmeas.
É algo interessante em se saber, porque antigamente, estou para aqui a dizer antigamente, mas havia sempre muito aquela ideia de que as serpentes não são sociais. Na prática não são animais sociais como os cães são ou como os lobos são, isso não são. Mas, no entanto, em certas circunstâncias já foi registado imensas vezes em que elas convivem. Não têm o mesmo comportamento social dos mamíferos, como por exemplo brincar, ou então o comportamento social que muitas aves têm de picar as penas do parceiro, isso tudo não, as serpentes não têm, mas a parte de conviverem já se está a começar a ver que afinal elas são animais um pouquinho mais complexos do que o que se fazia pensar. Portanto, se houver alteração de território, nomeadamente limpezas de matos ou campos lavrados, poderão-se encontrar cobras ou víboras na mesma. Sim, sem dúvida. Aliás, as serpentes são animais muito resilientes. Há uma destruição de habitat constante e, no entanto, elas mantêm-se lá. É verdade. O alimento é o mais importante, alimento e abrigo. Desde que se mantenham esses, elas mantêm-se no território. Bairros inteiros são construídos e os bichos aprendem a viver nos telhados. Não as víboras, mas as cobras de ferradura. As zonas históricas das cidades estão cheias de cobras de ferradura, que elas vivem nos telhados de prédios antigos. Portanto, são muito provavelmente animais que nem sequer nunca viram mato. Estão super bem adaptados a viver em cidade. Sim, obrigada, Fernanda. E faça a subscrição no YouTube e convida a família toda a fazer subscrição no canal. Agradeci imenso. Obrigada. Há mais alguma dúvida? Não? Esta aqui acabou um pouquinho mais cedo. Sim, David, pedia-te se calhar só para, se pudesses, falar um bocadinho aqui dos benefícios das Sim. serpentes nos ecossistemas. Claro, com certeza. Ora bem, as serpentes são extraordinariamente importantes. São extraordinariamente importantes na parte da dinâmica dos ecossistemas. Elas são presas e elas são predadores. Uma das coisas mais importantes que elas são é o controle da população de roedores e de algumas aves. A falta de serpentes em alguns sítios é notável, depois nas populações de roedores. É claro que eu irei dizer aqui o seguinte: não são animais que controlam as pragas sozinhas. Atenção, isto é tudo feito depois em conjunto com aves de rapina, pequenos mamíferos, carnívoros, portanto, obviamente, mas simplesmente são uma peça muito importante no puzzle. Existe, de facto, situações em que uma das grandes vantagens que as serpentes têm é que elas conseguem aceder a zonas, aos ninhos dos roedores e conseguirem eliminar uma família inteira, coisa que animais de maior porte não conseguem, esses simplesmente eliminam os adultos, e as serpentes conseguem eliminar uma família inteira, porque uma serpente com um tamanho sensível consegue, sem problema nenhum, comer a família toda de ratos ou outro tipo de mamífero. No entanto, também elas são extraordinariamente importantes na parte como presas. Existem espécies que são de uma certa forma mais dependentes delas, como é o caso da águia cobreira, que migra todos os anos para Portugal para se poder alimentar destes animais. Portanto, é uma espécie dependente das serpentes nesse aspecto. Para nós humanos, elas são um excelente aliado em manter os nossos quintais e hortas saudáveis. E
para os outros animais são uma excelente fonte de alimento. Muitos animais estão dependentes das cobras, nesse aspecto. Eu só estava a referir que a apresentação acabou só ligeiramente mais cedo do que aquilo que eu tinha planeado, é porque também, como tínhamos menos participantes, eu não tive que esperar tanto tempo por tanta resposta. Geralmente, quando são mais participantes, eu tenho que esperar mais tempo pelas respostas e há mais dúvidas, mas se quiserem falarem mais dúvidas, tirarem mais dúvidas, estejam à vontade, por favor. Davina, diz-me só se estou correta. Tirando as víboras, não é? Uhum. Das outras cobras, das outras serpentes, só duas é que têm Veneno? Sim, sim. nos dentes Portanto, de é trás, assim. não é? É Exato. a Uhum. rateira e a... Temos dois tipos. Eu até posso fazer aqui uma pausa na partilha, que eu até tenho umas boas imagens para mostrar essa parte. Portanto, já que estamos com um pouquinho de tempo nesse aspecto. Peço desculpa, Davina, está aqui o Alexandre Pereira, já tinha feito aqui uma pergunta. Os estatutos de conservação. Sim, sim. E eu não vi, peço desculpa. Está a Não há perguntar mal, não há pelos mal. estatutos de conservação. Sim, quem tem os estatutos de conservação especial é as víboras, as duas víboras, a cobra e a cobra lisa europeia. Estão como vulneráveis. Ora bem, em relação a tipos de dentição, só para que vocês possam compreender um pouquinho melhor aqui a situação das serpentes. Existem 4 grupos distintos: aglifas, opistoglifas, proteroglifas, solenoglifas. E são assim uns nomes muito feios. Em Portugal temos 3. Temos aglifas, que quer dizer sem dentes inoculadores de veneno. É o caso das pitãos, podem ter dentes bastante grandes, ou todas as outras serpentes que não têm qualquer tipo de dentição para injeção de veneno, ok? Aglifo quer dizer sem dentes que injetem veneno, mas não dentes normais. Portanto, dentes normais elas continuam a ter, simplesmente não têm dentes para injetar o veneno. Depois temos as opistoglifas, que é o caso da cobra rateira e da cobra de capuz, que têm os dentes inoculadores de veneno na parte de trás da boca. Temos aqui o exemplo desta cobra, que é uma cobra é uma cobra dos Estados Unidos, que é a cobra focinho de porco, e aqui temos a cobra rateira. Se vocês virem, está ali um dentinho pequenino dela ali naquele cantinho, e a cobra focinho de porco é bastante mais óbvio. Se vocês virem, estão ali os 2 dentes. Então é assim, estes dentes têm um canal de veneno não muito eficiente para a injeção de veneno. É por isso que quando elas mordem e largam-nos, a maior parte das vezes o veneno não chega a entrar no nosso sistema circulatório. Mas às vezes isso acontece. E quando isso acontece, felizmente para nós, o veneno tanto da cobra rateira como da cobra de capuz são fracos. E quando digo fracos, é mesmo muito fracos. De tal forma que elas são consideradas inofensivas. Portanto, agora, todas as espécies que têm este tipo de dentição são inofensivas? Não. Em África existem umas espécies que têm este tipo de dentição e são consideradas perigosas. Mas, no caso de Portugal, as nossas 2 espécies opistoglifas são inofensivas. Depois temos as proteroglifas. Não existem em Portugal. Estas são as serpentes que têm os dentes inoculadores de veneno fixos na parte da frente da boca. É o caso da mamba negra e é o caso da cobra cuspideira. Se vocês virem bem, está aqui, os dentes estão aqui escondidos nas gengivas, e a cobra cuspideira está ali a mandar o veneno para a frente a partir dos dentes. Ok? O que acontece, para quem estiver curioso, isto não tem muito a ver com as nossas serpentes em Portugal, mas o que acontece é o orifício do veneno da cobra cuspideira está a apontar para a frente,
o orifício por onde sai o veneno, em vez de estar a apontar para baixo. E como está a apontar para a frente, quando a cobra contrai os músculos nas glândulas de veneno, o veneno sai com pressão suficiente para ser disparado contra os olhos da presa. Veneno fraco, mas que ainda justifique procurar cuidados médicos. As 2 vezes que eu senti efeito do veneno não procurei cuidados médicos, a terceira vez só fui porque quem estava comigo estava em pânico. E eu comecei a pensar, talvez eu vá. Mas não, geralmente não é preciso. No entanto, é sempre boa ideia uma pessoa estar atenta porque pode haver choque anafilático, porque há pessoas que são sensíveis a certos componentes químicos. Há pessoas que fazem choque anafilático com morangos, há pessoas que fazem choque anafilático com picadas de abelha. É possível que possa haver alguém que faça choque anafilático com este tipo de veneno. Portanto, se quiserem levar a sério e só fazerem uma verificação, força, mas 99% das vezes não é necessário. A solenoglifa são as víboras, e as víboras têm estes dentes muito mais bem desenvolvidos que as mambas, por exemplo, e estes dentes ficam recolhidos para a parte de trás da boca quando ela não quer usá-los para injetar veneno. Se vocês repararem bem, temos aqui 2 víboras, uma simplesmente a abrir a boca, provavelmente só porque está a dar um sinal de alarme ou qualquer coisa, mas os dentes estão recolhidos na parte de trás da boca, e depois temos aqui uma víbora do gabão que parece que está a engolir qualquer coisa ou a bocejar e tem os dentes todos lançados para a frente. Ok? O último Atlas Nacional de Anfíbios e Répteis foi editado em 2008. São feitos censos de cobras e víboras em Portugal. Nós estamos a fazer censos propriamente dito não, mas temos estado constantemente a recolher novos dados, cada vez mais e mais dados, porque felizmente agora com os telemóveis e o GPS é francamente mais fácil as pessoas partilharem as fotos. Este ano já apareceram novos locais de ocorrência de muitas espécies, incluindo a víbora e a cobra de capuz. Portanto, é um trabalho que estamos a fazer sistematicamente com a ideia de depois atualizar o mapa de distribuição, que está super desatualizado. Se está a fazer, olha, Patrícia, vou dizer o seguinte, não sei. Às tantas está. Eu terei que perguntar ao ICM, que isso é, não sei dizer. Tem mais alguma dúvida? Os outros grupos, eu sei que estão todos a avançar, mas... Então é possível que este também está. Exatamente, o Biodiversity Licínia, o Biodiversity for All é uma maneira excelente para partilhar essa informação. Nós no Biodiversity for All e no iNaturalist temos o nosso projeto lá instalado, que é o Cobras de Portugal. Se vocês quiserem virem cobras ou se já viram e têm registros, podem ir lá deixar os vossos registros hoje. Exatamente, Patrícia, exatamente. Mais alguma dúvida? Sim, o inverno. O inverno, sim. As serpentes não hibernam, as serpentes brumam. Porquê que elas brumam? O que é a diferença entre brumar e hibernar? Brumar é um estado de latência temporário, mas que pode ser interrompido assim que as condições climatéricas permitam. E há dias no inverno que são quentes o suficiente para as serpentes simplesmente aparecerem. Mas geralmente o que é que acontece? Elas simplesmente põem-se ao sol junto ao sítio onde elas estão abrigadas durante os dias mais frios e simplesmente estão ali a apanhar sol ou para aquecerem-se um pouco ou simplesmente à espera que lhes cruze qualquer coisa à frente do nariz para comerem.
Portanto, em Portugal, ao longo do ano inteiro, vêem-se as serpentes. É perfeitamente normal, não tem necessariamente. Claro que alterações climáticas irão ajudar isso a acontecer, mas sempre houve aqueles dias ligeiramente mais quentes no inverno, mais solarengos, perdão, e é o suficiente para elas simplesmente aparecerem. Por exemplo, basta estar uma fachada de um muro de pedra virado a sul, num dia de sol sem vento, mas podem estar 9 graus. Portanto, o registro que eu fiz foi em dia 1 de janeiro, que isto não é difícil de decorar, porque eu fui dar uma volta dia 1 de janeiro, e no muro estavam várias cobras rateiras a apanhar sol. E simplesmente, estavam 9 graus. Mas, naquelas condições, com o sol a bater em chapa nas pedras, encostada à pedra, talvez estaria bastante mais quente. Portanto, para nós pode estar frio, mas naquele sítio específico onde elas estão a apanhar sol pode estar francamente mais quente. Portanto, é por isso que elas aparecem com frequência no inverno. Então, no Algarve, bem mais. Sim, as serpentes no Algarve interrompem, lá está, brumar é interromper a atividade para entrarem num estado letárgico, mas depois volta a ser interrompido assim que o tempo ficar quente. No Algarve as serpentes estão ativas quase o ano inteiro, mas há aqueles dias assim mais frios que elas simplesmente desaparecem e ficam escondidinhas à espera de dias mais quentes. É assim, eu vou dizer uma coisa, as espécies em Portugal ocorrem praticamente todas de norte a sul, portanto eu não poderei dizer que estão as espécies a subir para norte, porque elas existem, portanto as que têm nós não temos nenhuma espécie que seja exclusivamente do sul. Todas, desde sempre, ocorreram de norte a sul do país. Existem, de facto, espécies mais comuns a sul, que é o caso da cobra de capuz, mas ela também existe, já tem registros muito antigos em Trás-os-Montes. Portanto, todas elas já existem a norte do país, portanto, não poderei afirmar isso. Sim, o verão, eu digo sempre às pessoas, o verão nem sempre é a melhor altura para se verem as cobras. Portanto, a Licínia perguntou, os verões muito quentes são perniciosos para a fisiologia das cobras? Quanto mais quente é um verão, menos se vê. Eu posso dizer que eu não gosto de procurar cobras no verão, porque quase que não encontro nada, porque os verões interferem muito com elas. Portanto, dias muito quentes são super desagradáveis para as cobras, elas não mostram atividade, exceto talvez as cobras de água, aí é que se vêem elas muito dentro da água, conseguem ficar o dia inteiro dentro da água a caçar. Mas tirando essas, as outras espécies são muito difíceis de se ver no verão, é muito mais fácil ver em dias frios. E parece que está tudo, ou há mais? Estejam à vontade, chutem para aí perguntas à vontade, há tempo. Gostava de tirar isto aqui. Se a atividade das serpentes são mais diurnas ou noturnas, ela varia com a época do ano. Durante o verão, nos dias mais quentes, elas são noturnas. Portanto, nós não temos espécies exclusivamente diurnas ou espécies exclusivamente notívagas, portanto, a qualquer altura do ano. Ups, escapou-me aquela dos Açores e da Madeira, Alexandre Pereira.
Se existem cobras nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, eu vou dizer infelizmente sim. Os Açores têm menos. Os Açores ainda só têm registro de 2 ou 3 vezes encontraram-se espécies ilegais lá. Agora, na Madeira, de certeza absoluta que já está lá uma espécie a viver. Porquê é que eu digo de certeza absoluta? A espécie que foi encontrada é uma espécie muito específica chamada Braminus. Braminus. Bolas, esqueci-me do nome. De que maneira for, o nome é Braminus qualquer coisa e é um género de uma cobra que parece uma minhoca. É uma espécie que é muito introduzida, é uma espécie muito introduzida nas ilhas e nos países todos do mundo através de solos que são importados. E depois, portanto, vasos, terra para se pôr em jardins, todo esse tipo de coisas que é importada, esses animais vêm lá dentro e são introduzidos. A boa notícia é uma espécie que não interfere com virtualmente coisa nenhuma, porque é extremamente pequena, tamanho máximo 15, 16, 17 centímetros. É um animal que parece uma minhoca, vive na terra a fazer a vidinha dela. Porquê que ela quase certeza que está introduzida na Madeira? Foi registado um adulto lá na Madeira e elas têm a capacidade de reproduzirem-se assexuadamente. Portanto, não é preciso um macho e uma fêmea, basta as fêmeas e elas reproduzem-se. Portanto, isso já implica que praticamente deve estar introduzida na Madeira. Portanto, bem, a Madeira, Licínia, na Madeira, a lagartixa na prática também foi introduzida, mas há muito tempo atrás. Se não estou em erro. Posso estar a dizer um disparate, mas eu fiquei com a ideia que a lagartixa foi introduzida, mas em tempos antigos, vá. E algumas aves também são nativas na Madeira. Muitas aves que não foram introduzidas por humanos, que conseguiram colonizar a Ilha da Madeira. Ora bem, a víbora de Ceoane é principalmente na zona da Peneda, do Parque Natural Peneda-Gerês. No entanto, há uns registros ligeiramente a sul. Ligeiramente. A sul do Gerês, não é a sul do país. A sul do Gerês. Mas não há muito mais fora disso. Pronto, e se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se calhar terminávamos por aqui. Sim, já agora, sim, Licínia é considerada endémica, no entanto, eu acho que é já um endemismo. Eu não sei, eu acho que. Pelo menos eu fiquei com a sensação que a origem da lagartixa é mesmo antiga. Eu posso estar errada, mas pronto, eu teria que ver isso. Lagartixas não são a minha coisa já agora. Em relação a estudos que mostrem tendências populacionais, sim, há vários estudos que estão a ser feitos sobre as espécies, como por exemplo das víboras, então existem bastantes. Eu não consigo indicar assim nenhum de repente, teria-se que ver o que é que já foi publicado, mas a Espanha é muito forte nesses estudos, Portugal há alguns. Mas isto lá está. Estão a ser feitos os estudos então genéticos, populacionais, para perceber se há subespécies e isso tudo, existem estudos, sim. E pronto. Mais alguma pergunta? Então pronto.
Acho que podemos dar por terminado. E Davina, muito obrigada. Sim, eu é que agradeço imenso o vosso convite. Agradeço imenso ao pessoal que está presente. Novamente, façam os subscribes no YouTube. Convidem a família toda a fazer, para ganhar número. E pronto, e espero que no futuro possamos fazer em pessoa. Sim, vamos. Pequena está para aqui.